Pergunta 1. Com relação aos organismos geneticamente modificados, OGMs, no caso das plantas, podemos classificar seu surgimento de acordo com a ordem cronológica em que apareceram. Assinale a alternativa incorreta. A. Primeira geração. Plantas resistentes a herbicidas e não resistentes a pragas. B. Primeira geração. Plantas resistentes a herbicidas e resistentes a pragas. C. Segunda geração. Plantas com características nutricionais e funcionais melhoradas. D. Terceira geração. Plantas destinadas à síntese de alguns produtos, como anticorpos, vacinas, hormônios e plásticos. E. Todas as alternativas estão corretas. Use GPT-4. Para responder à pergunta sobre a cronologia dos organismos geneticamente modificados, OGMs, no caso das plantas, podemos considerar como incorreta a alternativa A. Primeira geração. Plantas resistentes a herbicidas e não resistentes a pragas. A razão para isso é que a primeira geração de OGMs inclui plantas geneticamente modificadas que são tanto resistentes a herbicidas quanto a pragas. Portanto, a descrição na alternativa B é a correta para a primeira geração. As demais alternativas, C e D, descrevem apropriadamente as características das plantas da segunda e terceira gerações, respectivamente. Portanto, a alternativa incorreta é a A. Pergunta 2. Com relação à clonagem, assinale a alternativa incorreta. A. A clonagem é um mecanismo comum de reprodução de espécies de plantas ou bactérias. B. Um clone pode ser definido como uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à célula original. C. Em humanos, os clones naturais são os gêmeos bivitelinos, ou seja, originários de 2 óvulos fertilizados. D. A grande revolução da ovelha Dolly abriu caminho para a possibilidade de clonagem humana por ter sido o primeiro mamífero clonado. E. Apenas uma das alternativas é incorreta. Use GPT-4. Com relação à clonagem, a alternativa incorreta é C. Em humanos, os clones naturais são os gêmeos bivitelinos, ou seja, originários de 2 óvulos fertilizados. A razão pela qual esta alternativa é incorreta é que os clones naturais em humanos são os gêmeos univitelinos, ou idênticos, que se originam de um único óvulo fertilizado que se divide em 2 embriões geneticamente idênticos. Os gêmeos bivitelinos, por outro lado, são resultado de 2 óvulos diferentes sendo fertilizados por 2 espermatozoides diferentes e, portanto, não são geneticamente idênticos e não podem ser considerados clones. Portanto, a alternativa incorreta é a C. Pergunta 3. No nosso dia a dia, não fazemos distinção entre ética e moral. Usamos os 2 termos como sinônimos. Mas os estudiosos da questão fazem uma distinção entre eles. Quanto à moral, é correto dizer que A. São assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu bem viver e independe de fronteiras. B. É o regramento de uma sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado. As leis morais têm uma base territorial. Elas valem apenas para aquela área geográfica onde vive uma determinada população. C. É o estudo do que é bom ou mal e busca justificativas para as regras propostas. D. Seu campo de atuação é restrito e obrigatório. E. É a teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento humano. Use GPT-4. Para distinguir corretamente a moral e entender o papel que ela desempenha nas sociedades, a alternativa correta quanto à moral é B. É o regramento de uma sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado. As leis morais têm uma base territorial. Elas valem apenas para aquela área geográfica onde vive uma determinada população. A moral refere-se aos costumes, normas e regras que são adotados por uma sociedade específica. Estas normas são geralmente influenciadas pela cultura, religião e tradições da sociedade em questão e tendem a ser específicas de uma certa comunidade ou região. As outras alternativas, como A, C, D e referem-se principalmente ao conceito de ética, que é mais amplo e trata do estudo filosófico dos princípios que definem o comportamento humano como certo ou errado, muitas vezes transcendendo fronteiras culturais ou geográficas. Portanto,
A alternativa B é a que melhor representa o conceito de moral em um contexto restrito. Pergunta 4. Não corresponde a um princípio da Declaração sobre Bioética. A. O respeito à dignidade e ao bem-estar do indivíduo acima da ciência e da sociedade. B. O respeito à capacidade do indivíduo de tomar decisões. C. O respeito à liberdade de pesquisa. D. O direito do indivíduo de ter acesso a medicamentos, nutrição adequada e água de qualidade. I. A participação dos comitês de ética em pesquisa, CEPS. User. GPT-4. Na Declaração sobre Bioética, a alternativa que não corresponde a um princípio expresso da declaração é I. A participação dos comitês de ética em pesquisa, CEPS. Ponto. Embora a participação dos comitês de ética em pesquisa, CEPS, seja fundamental no campo da bioética para assegurar que as normas éticas sejam seguidas nas pesquisas científicas, este ponto em si não é explicitamente listado como um princípio na maioria das declarações globais sobre bioética. Os princípios geralmente focam mais nas questões de dignidade, bem-estar, capacidade de tomar decisões, liberdade de pesquisa e direitos de acesso a necessidades básicas. As demais alternativas estão mais diretamente associadas aos princípios fundamentais comumente encontrados em declarações de bioética, como a dignidade humana, A, autonomia, B, liberdade acadêmica, C, e o direito ao acesso a recursos essenciais, D. Portanto, a alternativa e não é um princípio direto da Declaração sobre Bioética. Pergunta 5. O uso de animais como cobaias para pesquisas científicas ou fins didáticos em universidades é um dos temas mais polêmicos na vida dos pesquisadores e estudantes. No decorrer dos anos, algumas leis foram feitas com relação a essa temática. Leia as alternativas abaixo e assinale a incorreta. A. Lei 9.60, artigo 32. Praticar de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. B. Lei 9.60, art. 32. Praticar de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos prevê apenas multa. C. A Lei Arouca foi importante, pois com ela foi possível a criação do CONCIA. D. O controle da experimentação animal, CONCIA, faz o controle da experimentação animal no país. I. Todas das alternativas estão corretas. User. GPT-4. A alternativa incorreta é B. Lei 9.60, art. 32. Praticar de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos prevê apenas multa. Esta alternativa é incorreta porque o art. 32 da Lei nº 9.605 de 1998, que trata dos crimes ambientais no Brasil, estabelece a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa, para quem praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Portanto, não é apenas multa como afirma a alternativa. As demais alternativas parecem corretas dentro do contexto das legislações mencionadas. A criação do CONCIA e a Lei Arouca são marcos importantes na regulamentação da experimentação animal no Brasil. Pergunta 6. Os fatores que constroem um sujeito ético são consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Com relação à consciência, é correto afirmar que A. É a capacidade que temos de fazer juízo do que é certo ou errado. B. É a nossa capacidade para controlar e orientar desejos e decidir entre várias alternativas. C. É a capacidade que temos de nos reconhecermos como autores de uma ação, avaliando efeitos e consequências. D. É a não submissão a poderes constrangedores. I. É o estabelecimento de regras pela própria pessoa para garantir seu bem viver. User. GPT-4. A alternativa correta, no que diz respeito à consciência como um fator que constrói um sujeito ético, é A. É a capacidade que temos de fazer juízo do que é certo ou errado. A consciência ética refere-se ao processo mental e moral de julgamento e discernimento, onde um indivíduo avalia a moralidade de suas ações e decisões, distinguindo entre o bem e o mal, o certo e o errado. As outras alternativas relacionam-se a diferentes aspectos do comportamento ético, como vontade, B, responsabilidade, C, liberdade, D, e autorregulação, I. Pergunta 7. Quanto ao campo de atuação da bioética, assinale a alternativa correta. A. Engloba a ética médica, mas não se limita a ela.
Pode estender-se além dos problemas tradicionais que tratam da relação médico-paciente. B. O termo bioética é uma palavra inventada pelo filósofo Immanuel Kant. C. Não tem função normativa, isto é, não tem papel de polícia. D. Diz respeito somente a situações emergentes proporcionadas por avanços, como aqueles alcançados no campo da engenharia genética, não colocando em discussão as situações persistentes, como o acesso aos recursos de saúde. I. Todas as alternativas estão corretas. User. GPT-4. A alternativa correta é: A engloba a ética médica, mas não se limita a ela. Pode estender-se além dos problemas tradicionais que tratam da relação médico-paciente. A bioética é um campo interdisciplinar que, embora inclua a ética médica, abrange também questões mais amplas relacionadas à biologia, biomedicina, política, meio ambiente e direitos humanos. Ela trata não apenas das relações médico-paciente, mas também de questões éticas decorrentes de novos avanços científicos e tecnológicos, bem como de desafios persistentes como o acesso universal aos serviços de saúde. As demais alternativas possuem incorreções. O termo bioética não foi cunhado por Immanuel Kant, b. Ele foi primeiramente usado por Fritz Jaar e popularizado por Van Rensselaer Potter. A bioética, embora não funcione como uma polícia, tem sim um papel normativo importante na formação de diretrizes éticas e normativas. C. A bioética não se limita apenas aos avanços emergentes, mas discute também questões tradicionais, como o acesso justificado a recursos de saúde. D. Portanto, a alternativa A é a mais correta em relação ao campo de atuação da bioética. Pergunta 8. Reconhecer a importância da liberdade de pesquisa e seus benefícios é um princípio da Declaração sobre Bioética. Quanto à pesquisa com seres humanos, é incorreto afirmar que a. Este tipo de pesquisa deve contar com o consentimento do indivíduo. B. Se o indivíduo não tiver capacidade para consentir, a pesquisa poderá ser realizada se for para promover a saúde do indivíduo envolvido. C. Se a pesquisa não tiver relação direta com a saúde, deverá ser realizada se for para promover benefícios para outros indivíduos na mesma categoria. D. A pesquisa envolvendo seres humanos é proibida. I. O consentimento do indivíduo para participar da pesquisa poderá ser retirado pelo próprio, a qualquer hora. User. GPT-4. A alternativa incorreta é: D. A pesquisa envolvendo seres humanos é proibida. Esta afirmação é incorreta, pois a pesquisa envolvendo seres humanos não é proibida. Ao contrário, é permitida e considerada essencial para o avanço científico e médico, desde que siga diretrizes éticas rigorosas e obtenha o consentimento informado dos participantes. As demais alternativas refletem princípios éticos comumente aceitos na pesquisa com seres humanos: a necessidade de consentimento informado, a. Considerações especiais quando o indivíduo não pode consentir, b e c, e o direito dos participantes de retirar o consentimento a qualquer momento, i. Pergunta 9. É consenso entre os bioeticistas que a bioética e os direitos humanos devem sempre andar juntos. Não diz respeito a esta reflexão. A. Qualquer intervenção sobre a pessoa deve subordinar-se a preceitos éticos. B. As práticas e os avanços nas áreas das ciências biológicas e da medicina exigem permanente vigilância dos próprios agentes e de toda a sociedade. C. A vida é geralmente reconhecida como um valor humano ou social. D. A pessoa é o primeiro valor ético que deve ser reconhecido em qualquer ação. I. A Declaração sobre Bioética e Direitos Humanos tem força de lei. User. GPT-4. A alternativa que não diz respeito à reflexão sobre a relação entre bioética e direitos humanos é: E a Declaração sobre Bioética e Direitos Humanos tem força de lei. Esta afirmação é incorreta porque a Declaração sobre Bioética e Direitos Humanos, embora influente e respeitada, não tem força de lei por si só. Ela serve como um guia internacional e estabelece princípios éticos que os países são encorajados a seguir, mas sua implementação e obrigatoriedade dependem da legislação de cada país. As outras alternativas refletem corretamente os princípios que associam a bioética e os direitos humanos, destacando respeito aos preceitos éticos, a. A necessidade de vigilância constante, b. O valor da vida, c. E a centralidade da pessoa como valor ético primordial, d. Pergunta 10. Há 2 anos e 9 meses, a consultora administrativa Cláudia Henrieti, de 48 anos, aguarda um rim na fila de transplantes em São Paulo. Só tem 3% da capacidade renal. Dia sim, dia não faz hemodiálise. Durante 3 horas, Cláudia vê seu sangue ser filtrado pela máquina. Só poderá se libertar se fizer o transplante. Acho estranha a ideia de comprar um rim, mas pensei nisso, diz Cláudia.
Perguntei aos médicos como fazer. Eles disseram que isso não existe no Brasil. Época: 25 de abril de 2006. A comercialização de órgãos levanta vários questionamentos de ordem ética e moral. Quanto aos questionamentos sobre este tema, é incorreto afirmar que a. O princípio da autonomia garante ao doador o direito de usar seu corpo como quiser, mas não deve ser exercida se trouxer prejuízo a terceiros. B. A legalização do comércio exerceria um efeito negativo na captação de órgãos. C. A comercialização de órgãos é considerada imoral porque segue a rota do capital. Os doadores são sempre os indivíduos de países em desenvolvimento e os receptores são indivíduos de países desenvolvidos. D. O comércio de órgãos permite que os interesses financeiros passem a interferir nos atos de solidariedade. I. Não pode ser considerado um doador uma pessoa que não se manifestou expressamente. User. GPT-4. A alternativa incorreta sobre os questionamentos éticos e morais relacionados à comercialização de órgãos é: A. O princípio da autonomia garante ao doador o direito de usar seu corpo como quiser, mas não deve ser exercida se trouxer prejuízo a terceiros. Embora o princípio da autonomia reconheça o direito do indivíduo de tomar decisões sobre o uso de seu corpo, a aplicação desse princípio em relação à doação de órgãos não é simples e não pode ser assumida sem considerações éticas adicionais. A autonomia na doação de órgãos deve ser conciliada com outros princípios éticos, como não maleficência e justiça, e a proteção dos mais vulneráveis. A decisão de vender um órgão implica sérios riscos para o doador e pode perpetuar desigualdades sociais. Portanto, a autonomia tem limites, especialmente quando ações baseadas nela podem causar danos a si mesmo ou a outros. As outras alternativas refletem preocupações éticas mais amplamente reconhecidas na bioética e nos debates sobre a comercialização de órgãos, como as desigualdades entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, c. O impacto potencial na solidariedade e altruísmo, d. E a necessidade de consentimento expresso para a doação, e. Pergunta 1. Com base no fato de que a bioética é utilizada nas questões que envolvem seres humanos e aspectos ambientais e de que, para tal entendimento, é necessário e urgente adquirir uma nova sabedoria sobre o conhecimento biológico e os valores humanos, assinale a alternativa que não se aplica à reflexão bioética. A. Interdisciplinaridade. B. Respeito à pessoa humana. C. Manipulação genética. D. Experimento com animais. I. Nenhuma das anteriores. User. GPT-4. A alternativa que não se aplica à reflexão bioética é I. Nenhuma das anteriores. A razão é que tanto a interdisciplinaridade, A. O respeito à pessoa humana, B. A manipulação genética, C. Quanto os experimentos com animais, D. São todos tópicos relevantes dentro do campo da bioética. Cada um desses aspectos levanta questões éticas significativas que a bioética busca explorar e abordar. Portanto, a opção em nenhuma das anteriores é incorreta em relação à exclusão de tópicos aplicáveis à bioética. Pergunta 2. O termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, surge como mais um instrumento de necessidade para a proteção dos seres humanos no que diz respeito às pesquisas científicas. Sabe-se que o TCLE foi introduzido em qual dos documentos abaixo? A. Código de Nuremberg. B. Declaração de Helsinki. C. Relatório de Belmont. D. Declaração Universal dos Direitos do Homem. I. Princípios da Bioética. User. GPT-4. O termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, foi introduzido na B. Declaração de Helsinki. A Declaração de Helsinki, adotada pela Associação Médica Mundial, enfatiza a necessidade de consentimento informado em pesquisas que envolvem seres humanos. Ela estabelece diretrizes éticas para a pesquisa médica, incluindo o requisito de que os participantes sejam informados e deem consentimento voluntário antes de participar de qualquer estudo. Portanto, a alternativa correta é a B. Pergunta 3. Sobre a utilização do placebo em pesquisas com seres humanos, é correto afirmar: A. No mundo é sempre permitido, e no Brasil nunca é justificada a utilização. B. Já foi prevista a sua utilização no relatório Belmont. C. No Brasil, além de avaliação metodológica de aplicação, o uso deverá estar condicionado ao princípio de não maleficência. D. Como são estudos de interesse científico, o bem-estar do sujeito pode ser ignorado. I. Não há recomendações específicas para a aplicação do placebo. Portanto, o uso é liberado, exigindo bom senso por parte dos pesquisadores. User. GPT-4. A alternativa correta é C. No Brasil, além de avaliação metodológica de aplicação,
o uso deverá estar condicionado ao princípio de não maleficência. No Brasil, a utilização de placebos em pesquisas deve ser cuidadosamente avaliada para garantir que não causem danos desnecessários aos participantes e que respeitem o princípio de não maleficência, que exige que o bem-estar do sujeito seja priorizado. O uso de placebo é condicionado a situações onde não existam alternativas terapêuticas eficazes ou onde sua utilização não comprometa a saúde dos participantes. As outras alternativas são incorretas ou imprecisas em relação às normas e práticas éticas associadas à pesquisa com placebo. Pergunta 4. Sobre o CEPS e o fato de representarem a voz da sociedade, inclusive no que diz respeito a invalidar os projetos que não acarretam prejuízo ou dano aos participantes de pesquisa, podemos citar como responsabilidade desse comitê, exceto a. Esses CEPs possuem como missão proteger os participantes e a equipe de pesquisa, a instituição, a sociedade e o ambiente. B. Os CEPS devem ser compostos de forma multi- e transdisciplinar. C. Os projetos submetidos devem respeitar a vida humana. D. Proteção aos sujeitos da pesquisa, inclusive se surgir alguma intercorrência durante a aplicação desta. I. Validar novos medicamentos e/ou fármacos no Brasil. User. GPT-4. Alternativa que não representa uma responsabilidade dos comitês de ética em pesquisa, CEPS, é. E validar novos medicamentos e/ou fármacos no Brasil. Os CEPS são responsáveis por avaliar aspectos éticos de projetos de pesquisa para garantir a proteção dos participantes e o cumprimento de normas éticas, mas não têm a função de validar ou aprovar o uso de novos medicamentos e fármacos. A validação e aprovação de medicamentos é uma atribuição de agências regulatórias, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no Brasil. As demais alternativas representam corretamente as responsabilidades do CEPS na proteção dos participantes e no respeito à ética na pesquisa. Pergunta 1. Assinale a alternativa incorreta sobre a eutanásia. A. Quer dizer boa morte, termo que remete a um óbito sem sofrimento. B. Foi muito realizada na antiguidade e era considerada uma prática natural para com as pessoas que nasciam com problemas físicos ou mentais. C. O Dr. Morte, patologista americano, estava convencido de que o suicídio assistido deveria ser liberado e passou sua vida lutando por esse direito nos Estados Unidos. D. No Brasil, a prática é permitida desde a publicação da Resolução N-Grau 196, de 1996. E, na Holanda, é permitida desde que o paciente reafirme o pedido diversas vezes e esteja em condições para isso. User. GPT-4. A alternativa incorreta sobre a eutanásia é: D. No Brasil, a prática é permitida desde a publicação da Resolução N-Grau 196, de 1996. Esta afirmação é incorreta porque, no Brasil, a eutanásia não é permitida por lei. A Resolução N-Grau 196, de 1996, se refere a diretrizes e normas para pesquisas envolvendo seres humanos, mas não autoriza a prática da eutanásia. As práticas de eutanásia são consideradas ilegais sob a legislação brasileira. Pergunta 2. No passado existiram fatos que marcaram a história da humanidade e que foram fundamentais para o crescimento da bioética no Brasil e no mundo. Assinale a alternativa correta. A. No Brasil, não houve indícios de que pesquisas com envolvimento de seres humanos tivessem sido realizadas. B. Existe a pesquisa sobre a malária, que determinou inclusive a infectividade dessa doença. C. A pesquisa da malária, considerada um marco, não colocou em risco uma determinada comunidade brasileira. D. Tal pesquisa não teve o patrocínio dos National Institutes of Health, NIH, dos Estados Unidos. I. No Brasil a bioética é muito recente, portanto não existiram fatos que pudessem ser tão consideráveis para o crescimento da disciplina. User. GPT-4. A alternativa correta é: B. Existe a pesquisa sobre a malária, que determinou inclusive a infectividade dessa doença. A pesquisa sobre a malária realmente determinou aspectos importantes sobre a infectividade desta doença. No entanto, é crucial nota que houve estudos históricos significativos no Brasil que envolveram riscos éticos, ilustrando a necessidade de diretrizes em bioética. As outras alternativas expressam conceitos imprecisos ou são incorretas, especialmente quanto a supostas ausências de impactos éticos ou envolvimento de organizações internacionais como o NIH na pesquisa. Pergunta 3. Sobre a reprodução assistida no Brasil, é incorreto afirmar: A. As técnicas de reprodução assistida, RA, podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva de sucesso. B. A idade máxima das candidatas à gestação de RA é de 50 anos. C.
O número máximo de embriões a serem transferidos é de 2 para mulheres com até 35 anos. D. Em situação de doação de óvulos e embriões, considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos óvulos. I. Não existem critérios quanto à criopreservação dos embriões supranumerários, podendo ser todos descartados de forma deliberada e sem consentimento. User. GPT-4. A alternativa incorreta é: E não existem critérios quanto à criopreservação dos embriões supranumerários, podendo ser todos descartados de forma deliberada e sem consentimento. Na realidade, há critérios específicos e regulamentações quanto à criopreservação dos embriões supranumerários no Brasil. Esses embriões não podem ser descartados de forma deliberada e sem consentimento. A legislação e as diretrizes de ética biomédica exigem que haja consentimento informado dos envolvidos nas decisões sobre o destino dos embriões criopreservados, assegurando que essas decisões sejam tomadas de maneira ética e transparente. Pergunta 4. Sobre o projeto Genoma Humana, PGH, assinale a alternativa incorreta. A. Surgiu em 1990 com a finalidade de identificar cada um dos 100 mil genes humanos por meio de mapeamento genético. B. Não existe risco de os dados resultantes do projeto fazerem com que as pessoas percam sua individualidade e se tornem vulneráveis. C. A Unesco tem tido um papel importante na coordenação internacional do PGH. D. A ideia é de que, com esse mapeamento, a cura e a causa de muitas doenças possam ser identificadas. E. Pessoas podem vir a ser rotuladas por toda a vida com estigmas de doentes. User. GPT-4. A alternativa incorreta é: B. Não existe risco de os dados resultantes do projeto fazerem com que as pessoas percam sua individualidade e se tornem vulneráveis. Na verdade, há preocupações éticas significativas sobre o potencial risco de perda de individualidade e vulnerabilidade resultante dos dados do projeto Genoma Humano. O acesso e o uso inadequados dos dados genéticos poderiam levar à discriminação e estigmatização, além de questões de privacidade e consentimento. Portanto, essa afirmação é imprecisa e não reflete as preocupações expressas por muitos especialistas em bioética.